Muito bem, alunos, tudo bem? Vamos continuar então com a aula de explicação da semana 2, né? Eu sou professora de Geografia e nós vamos trabalhar então o plano de estudo tutorado do terceiro ano, volume 3, 2021. Vamos então para a semana 2 continuar dentro dessa dinâmica da questão agrária. Bom, aqui o tema, vamos falar sobre a estrutura fundiária. Bem, e vamos falar aí sobre as transformações na agricultura e a resistência camponesa. Bom, diante da expansão, né, do modelo neoliberal de agricultura no Brasil, né, a modernização no campo, né, diante da expansão do agronegócio, as pessoas que vivem no campo, né, os trabalhadores rurais, os camponeses de um modo geral, gradativamente eles vêm perdendo o seu espaço, né, vêm perdendo as suas terras, e vem perdendo seus empregos também, né? Então, o fenômeno, né, do êxodo rural, ele tem sido intensificado principalmente por essas transformações, né, por essa modernização do espaço rural brasileiro, né, diante dessa expansão mesmo do agronegócio, né, da agropecuária moderna, né, que recebe muito incentivo do próprio Estado e do próprio capital privado, e que é uma agricultura modernizada, com muita tecnologia e voltada principalmente para exportação. E aí com isso os camponeses eles acabam, né, muitos não conseguem competir com esses grandes proprietários, com esses grandes fazendeiros, acabam vendendo suas terras ou perdendo suas terras, e muitos, né, se dirigem então para as grandes cidades, né, para as cidades de um modo geral, né, um grande número também para as metrópoles, maior número para as metrópoles, e outros, né, buscam resistir, né, buscam outras formas de resistência para conseguir continuar trabalhando na terra, né, continuar fazendo aquilo que eles sempre, né, souberam fazer. Também há de se ressaltar também a questão do desemprego estrutural, né? Essas pessoas que trabalhavam, né, mesmo que não tinham a sua terra, muitas trabalhavam no campo, ou vinham da cidade para trabalhar no campo, ou moravam no campo e trabalhavam para outros fazendeiros. Muitos estão sendo substituídos pelas máquinas, né, pela introdução da modernização do campo. Tem essa questão também do desemprego estrutural, né, que vem desempregando muitas pessoas e também contribuindo para o êxodo rural, além, né, da questão dos conflitos, né, em relação à luta pela terra. Bom, os movimentos sociais do campo, então, são aqueles que envolvem o campesinato, né, os camponeses, ou seja, os trabalhadores rurais. Né, entre as suas principais bandeiras estão a realização da reforma agrária. Né? O que é a reforma agrária? Seria uma justa distribuição das terras, uma distribuição mais igualitária das terras. Né? A partir do momento que se comprova que uma terra é considerada, né, improdutiva, né, se comprova judicialmente, né, através de um processo, essa terra sendo comprovadamente improdutiva, ela vai servir para fins de reforma agrária. E aí, logicamente, os proprietários vão ser indenizados, né, vão receber um valor por suas propriedades, e essas pessoas e essas terras vão ser utilizadas para a reforma agrária e vão ser colocadas, né, assentamentos rurais, né, de camponeses que vão passar a trabalhar, né, e a viver nessas terras. Então, além da reforma agrária, busca-se também a melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário, conforme a gente já falou, né? Busca-se combater o desemprego estrutural, né? A substituição do homem pelas máquinas. Então, apesar de haver as mais variadas siglas, os movimentos sociais do campo constituíram-se historicamente a partir de duas principais frentes, né? As ligas camponesas, né, que surgiram entre as décadas de 40 e década de 50, né, de fundo ligadas ao Partido Comunista da época, mas que perderam força, né, durante o período da ditadura militar, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, o MST, que foi criado justamente na década de 1980, né, e é atuante até os dias atuais. Então, os problemas no campo brasileiro se arrastam há centenas de anos, né, desde o processo de colonização, desde o início do processo de colonização.
Então, a distribuição desigual de terras desencadeia uma série de conflitos no meio rural, né? Essa questão teve início durante a década de 1530 com a criação das capitanias hereditárias e o sistema de sesmarias, né, no qual a coroa portuguesa distribuía terrenos, né, para quem tivesse condições para produzir, desde que fosse pago um sexto da produção para a coroa. Então, esse sistema de capitanias hereditárias vai dividir o território brasileiro, né, em extensas faixas de terras que vão ser doadas, né, que vão ser entregues, vamos dizer assim, para as pessoas que tivessem condições, para as pessoas geralmente membros da elite, né, membros da nobreza, onde essas pessoas deveriam, né, poderiam produzir nessas terras, mas deveriam pagar impostos, né, um sexto de toda a produção deveria ser paga. Então, com isso, as terras foram distribuídas para as elites, né, grandes propriedades de terras que vão sendo repassadas, né, foram sendo repassadas de geração em geração. Então, essa concentração fundiária é um processo que vem desde, né, a colonização. E por isso que, né, que gera tanto conflito, né, pela posse da terra até os dias atuais. Então, os movimentos sociais rurais têm sido foco de vários estudos que apontam para o seu papel ativo na luta por direitos dos grupos excluídos dentro da sociedade brasileira, né? Então, é uma forma de lutar pelos direitos, é uma forma de buscar a realização de uma divisão mais justa das terras, né, através da reforma agrária. Então, através de ações coletivas, agem como resistência à exclusão e provocam novas dinâmicas sociais no campo, né? As principais ações, né, do MST seria a ocupação mesmo das terras improdutivas, né, forçando, né, a questão da realização da reforma agrária. A questão agrária, então, envolve o conjunto de problemas advindos do desenvolvimento do capitalismo no campo, conforme a gente já falou, né? A partir do momento que se introduz uma agropecuária modernizada, mecanizada, com alto grau de tecnologia e capital, né, que é o agronegócio, é que vai começar a ter mais problemas envolvendo, né, os camponeses que não vão né, conseguir se adaptar, né, a esse sistema, né, de exclusão. Então, é fundamental compreender a questão agrária relacionando a estrutura fundiária, né, a distribuição das terras desigual, a luta pela terra, né, que é direito de todos, assim como o direito de propriedade das pessoas que compram as terras, as pessoas têm o direito também de lutar por seu pedaço de terra. E o papel do Estado, né? O que o Estado deve fazer nesse contexto, né? De que lado que o Estado deve se posicionar, na verdade? Ele tem que se posicionar de uma forma justa, né? Fazendo um papel de intermediação entre os camponeses e também entre os grandes fazendeiros do agronegócio. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, representando toda essa questão da luta, né, dos movimentos sociais do campo e de tantos outros, né, que têm as suas bandeiras, né, são direitos, né, que vêm, né, sendo roubados, né, vamos dizer assim, desde o processo da colonização, né, que foi excludente, que foi desigual. E concluindo, né, o campesinato ele sobrevive na luta contra o capitalismo, pois encontra neste o seu maior antagonista. A luta pela terra é claramente a luta contra o capital. Por quê? Porque o agronegócio é a representação máxima do sistema capitalista, né? O agronegócio quer produzir mais, mais e mais, quer exportar mais, quer ter mais lucros e para isso precisa de mais terras. Enquanto isso, existem pessoas que não têm, né, sequer um pedaço mínimo de terra para sua sobrevivência. E muitos não conseguem sobreviver nas cidades, né? Porque não é o seu meio, né? Porque eles já estão acostumados, né? Já foram acostumados a viver no campo, né? E tiveram que sair abruptamente, né? Em função dessas péssimas condições, né? Do campo, né? Por essa razão que os movimentos sociais, principalmente o MST, são movimentos justos, né? São movimentos que buscam a realização, principalmente da reforma agrária, que é necessária. Né, a maior parte dos países desenvolvidos do mundo conseguiu realizar a reforma agrária. O Japão, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Em muitos países que são desenvolvidos hoje é porque conseguiram uma justa estrutura fundiária, uma justa distribuição das suas terras no campo. Ok? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula então da semana 3. Um abraço a todos.